dos Apóstolos, capítulo de número 1. Aleluia. Estamos iniciando a nossa campanha, campanha de Pentecoste. Atos capítulo 1, versículo de número 8. Enquanto você vai procurando, vai glorificando a Deus, você tem a liberdade, por isso que nós somos pentecostais. A igreja do Evangelho Quadrangular é uma igreja pentecostal, então você tem a liberdade de adorar, glorificar a Deus. Não fique encabulado, não, porque não é para mim, não é para o teu colega do lado, não. Você está glorificando, exaltando o único que deve ser adorado, o único que deve ser exaltado, que é Deus, aleluia. Amém? Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8, fala bem assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeeis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Ali no versículo 2, um pouquinho para frente, aleluia. Capítulo 2, versículo 4, fala bem assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concediam que falasse. Fecha a tua Bíblia, eu quero orar por você nesse momento. Feche teus olhos. Não olhe para mim. Eu quero que você focalize agora o Salvador da tua vida. Comece a olhar para aquele que pode transformar, mudar a tua história. O único que conhece o teu íntimo, o teu coração lá por dentro. Aquele que sabe o que você fez e o que você vai fazer. É o único que pode ser adorado neste lugar. Então você entregue agora o teu coração. E eu oro assim: Pai querido, em nome de Jesus, eu quero colocar agora, Pai, a vida dos teus filhos e a minha vida diante do teu altar, Pai. E na autoridade do nome de Jesus, Pai querido, eu oro para que a tua palavra seja revelada agora, não só ao meu coração, mas ao coração dos teus filhos. Que palavras venham ser decifradas agora dentro de nós, Pai. Tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós estamos carentes, nós precisamos da tua palavra e que ela seja revelada e que ela seja transformadora na nossa vida, Pai. Fala conosco, não o que nós queremos ouvir, mas sim o que o Senhor tem para nós, Pai. Desde já nós rejeitamos toda a voz satânica, Pai. Toda ação maligna, desde já nós estamos repreendendo e expulsando na autoridade do nome de Jesus. Que somente o teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio. É a nossa oração, crendo no poder do nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, meu amado. Glória a Deus. Aleluia. Santo é teu nome. Bem, amados, como iniciei falando a respeito que nós estamos começando a nossa semana de Pentecoste. O Pentecoste, para nós, uma festa cristã. Nós celebramos os 50 dias após a Páscoa, a festa do Pentecoste, que foi o derramamento do Espírito de Deus sobre a igreja. O batismo no Espírito Santo. Mas a festa Pentecoste, ela já é muito mais antiga. Bem antes com o povo hebreu, com os judeus. Eles também celebravam o Pentecoste. Uma festa que tradicionalmente não era Pentecoste, era a festa da colheita. Festa das colheitas. E essa festa era celebrada 50 dias após a festa que eles celebravam também, porque são, os judeus têm várias festas, mas tinha 3 festas que eram as principais. A festa da Páscoa, a festa do Pentecoste e a festa das tendas. Essas são as 3 grandes festas anuais que o povo de Israel é obrigatório a celebrar. E a festa de Pentecoste, essa festa ela se dá após 50 dias, quando eles
terminam de comemorar o Pessá, a Páscoa, a passagem. Creio que todos sabem a respeito do Pessá, a respeito da Páscoa, que quando o povo estava cativo ao Egito, Deus levantou Moisés para os libertar. E esse povo, Moisés foi entregar o recado para Faraó e falou: Faraó, Deus está falando assim, deixa meu povo ir. E Faraó foi endurecendo o seu coração e começou a vir as pragas. E na 10ª praga, Deus mandou Moisés ministrar sobre o povo dele, que era para eles separar um cordeiro, e era para eles sacrificar aquele cordeiro, e o sangue daquele cordeiro era para ser aspergido nos vergalhões das suas portas, porque chegaria um determinado momento, uma hora, que o anjo da morte passaria. E quando esse anjo da morte passasse pelo povo, ali na terra do Egito, aonde que ele não encontrasse aquela marca do sangue, o seu primogênito morreria. Então, o povo do Egito foi assolado com essa praga. Morreram os primogênitos. Então, Faraó pegou e liberou o povo de Israel. Falou: vão. E o povo de Israel saiu. Então, eles saíram e eles celebraram a Páscoa. Passagem, libertação. Após 50 dias, eles, numa terra nova, começaram a desfrutar de uma colheita. Deus começou a trazer a memória deles, falou assim: depois que vocês celebrarem a Páscoa, vai começar, 50 dias depois, vai começar a época da colheita. Vocês vão começar a colher. E vocês precisam trazer a festa das colheitas. Só foi transformado, mudar o nome para Pentecostes, porque quando os gregos dominaram, quando os gregos tomaram o povo de Israel, eles passaram, falar que era Pentecostes, que traduzindo são 50 dias. Então, para eles era isso. E quando nós lemos Atos ali 2, nós vamos perceber algo muito interessante. Nós vamos perceber que eles estavam reunidos para celebrar uma festa que era anual, era rotina. Todo ano tinha essa festa. Todo ano os israelitas tinham que fazer essa festa, participar dessa festa. Era um costume já. Era um costume. E estavam eles lá, reunidos novamente para mais uma festa de Pentecoste. Só que essa festa foi diferente. Em outro detalhe, que eu estava deixando passar, que é importante nós estarmos cientes, que quando eles estavam na Pentecoste antigo, na festa da colheita, era uma estação onde que ventava muito forte. Tinha ventos muito fortes nessa época do ano lá. Então, vento forte, eles estavam acostumados. Então, eles estavam reunidos todos juntos. Jesus falou para eles em Atos 1:8, que nós lemos, que eles receberiam a virtude. Algumas traduções falam poder do Espírito Santo. E eles estavam reunidos para celebrar a festa de Pentecostes. Mas aqui começa a se cumprir uma palavra. Aqui começa a se cumprir o que Jesus estava dizendo aqui. Aqui começa a se cumprir o que profetas já haviam falado a respeito do Pentecoste, da descida e do batismo no Espírito Santo. É algo que eu preciso entender, que você precisa entender, meu irmão. Que esse pessoal estava ali, como nós estamos assim, num culto rotineiro. Como eu e você talvez vem para a igreja como já um costume. Como, estou indo para a igreja, não esperando nada de novo. E eu quero falar para você que nós precisamos estar atentos, porque a palavra de Deus fala comigo e com você, que toda vez que nós nos colocamos dentro do templo, nós precisamos estar preparados para algo novo de Deus na nossa vida. Eu e você precisamos entender, porque nós não podemos deixar nossa vida entrar numa rotina. E aqui estava uma rotina. O pessoal todo ano ia fazer essa mesma festa. Era uma coisa comum. Mas só que algo diferente ia acontecer.
E no versículo, em Atos 2:1, nós começamos a ler ali, nós podemos ver que algo começou a ficar diferente. Eles estavam reunidos novamente para celebrar essa festa. Mas de repente veio um vento tempestuoso. Mas um vento tempestuoso eles estavam acostumados, porque era uma estação de vento. Só que agora era um vento diferente. Era um vento que ficava dentro daquele lugar, girando, soprando. Era como línguas de fogo vindo do céu, sendo repartidas sobre a vida daqueles homens, sobre a vida daquelas mulheres. E a partir daquele momento a igreja nunca mais foi a mesma. A partir daquele momento a igreja começou a se mover de tal maneira que hoje eu e você conhecemos o Evangelho, porque através daquela unção, através daquele poder, através daquele movimento, começou a chegar até nós aqui. Ah, meu irmão, o que eu quero que você entenda, que o Espírito Santo continua agindo. Para alguns apenas é um momento, se tornou uma rotina, mas eu quero falar que o Espírito Santo continua batizando. O Espírito Santo continua sedento por você. Talvez você não está entendendo o que eu estou falando. Talvez você falou, mas quem que é o Espírito Santo? Eu quero falar que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é o trino, ele é o único Deus. É um Deus que é trino. O Espírito Santo é Deus. Ele está habitando em nós. Algo que tem me tocado muito no meu coração é que nós estamos esquecendo do Espírito Santo. Nós lembramos do Espírito Santo num momento só de louvor, ou num momento só de... Mas nós esquecemos que o Espírito Santo ele foi outorgado para mim e para você, para ele caminhar comigo e com você. Jesus fala que ele é o nosso consolador. É aquele amigo que vai estar sempre do teu lado, que nunca vai te abandonar. O Espírito Santo é aquele camarada que nunca vai te deixar na mão. Ele sempre vai estar com você. Talvez você andou em tempos difíceis aí. Talvez você está andando em tempos difíceis, está sozinho. Falando, o pessoal não me entende, minha família não me entende, eu estou andando sozinho, só eu estou batalhando. Eu quero falar para você que você não está sozinho, o Espírito Santo está com você. Ele tem intercedido por você com gemidos inexprimíveis. Ele tem chorado lágrimas com você também. Ele tem se dedicado com você também nos teus tempos de devocional. Porque isso é muito importante para nós saber que o Espírito Santo ele é o combustível de uma igreja. Uma igreja que não tem o Espírito Santo, uma igreja que está deixando morrer a ação do Espírito Santo, está se tornando uma igreja morta. Toda vez que nós viemos para a casa de Deus e nós começamos a ter isso apenas como uma rotina, apenas como, não, só vou cumprir uma tabela, só estou lá porque eu estou numa escala. Toda vez que você vem para a casa de Deus com esse pensamento, não, só vou lá para cumprir tabela, para o pastor não ficar me mandando mensagem depois, onde que você estava? Não, você tem que ter um desejo no teu coração de vir e encontrar aquele que é o autor, consumador de todas as coisas. Você vir e ter o desejo de entregar um louvor, uma adoração e falar, Espírito Santo, eu estou estou aqui para te adorar, eu estou aqui para que o Senhor me ajude nesse renovo, eu preciso desse renovo, porque as tuas batalhas não é aqui dentro, são lá fora, e você precisa vir aqui para ser renovado. Entenda, meu irmão, que você precisa mudar a tua ótica, você precisa voltar a falar, Espírito Santo, o que eu estou fazendo está te agradando? Sabe o que está acontecendo, meu irmão? Nós estamos ficando insensíveis ao Espírito Santo. Porque nós estamos tomando decisões pela nossa carne, pelas nossas vontades, estamos esquecendo de falar, Espírito Santo, convém fazer isso. O Espírito Santo, convém fazer parte dessa conversa. Espírito Santo, convém fazer parte desse tipo de brincadeira. Não, nós estamos esquecendo que nós estamos magoando alguém. E o Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem sentimentos também. Ele se entristece também. E quantas vezes eu e você esquecemos da voz do Espírito Santo? Quantas vezes eu e você deixamos a nossa carnalidade falar mais alto? Quantas vezes eu e você, o Espírito Santo fala assim, não faça isso, não vá por esse caminho. Não responda, fica quieto. Leva esse desaforo, sim, leve. E você não,
Eu não levo desaforo para casa. Eu sou assim, eu nasci assim. Eu deixo Jesus de lado e vamos conversar, e vamos ver qual que é. E sendo que o Espírito Santo, nosso conselheiro, ele tem o símbolo de uma pomba. Uma pomba, ela é um animal, é um bichinho, uma ave, que ela é dócil e que ela se espanta fácil. Ela já sai. Você já pensou que talvez com as tuas atitudes você está se afastando do Espírito Santo? Talvez se você já se imaginou que teu estilo de vida está te levando, está te separando do Espírito Santo? Ele está te aconselhando a você ter uma nova vida e você está querendo voltar àquela velha vida? Eu e você precisamos entender que a igreja precisa ter esse desejo, essa busca do batismo no Espírito Santo. É um renovo que há na vida dos cristãos, é um renovo na vida dos crentes. É um renovo que precisa ser manifesto todos os dias na nossa vida. Por quê? Porque só o Espírito Santo vai te ajudar a convencer você contra o pecado. Quando eu e você deixamos de querer, eu começo a se sentir autoconfiante. Eu consigo fazer as coisas sozinho, não preciso de ninguém. E você começa a tomar essas posturas. Você começa a entrar em sites que o Espírito Santo fala para você não entrar e você começa a entrar. O Espírito Santo fala para você entender que a tua família é o teu bem maior, é um tesouro. E quando você começa a deixar de ouvir a voz do Espírito Santo, o pecado começa a ficar mais aguçado. Começa a bater na tua porta. As tentações, o inimigo da tua alma sabe. Porque um crente que não é cheio do Espírito Santo é uma presa fácil para o inimigo. O diabo gosta de pessoas que não querem uma intimidade, uma relação com Deus. O diabo, o inimigo da tua alma, quer que você não tenha uma experiência com Deus. Ele não quer que você tenha um relacionamento de intimidade a tal ponto de você se tornar dependente do Espírito Santo. Porque ele sabe que quando uma pessoa se torna dependente do Espírito Santo, ela se torna poderosa. Quando eu lanço a minha cara no pó, me jogo, me humilho diante de Deus e falo, Deus, eu não consigo, eu sou pecador. Me ajude nessas fraquezas, porque sozinho eu não vou conseguir. Aí Deus fala, o Espírito Santo vai te dar força, Ele vai te ajudar. E é nas minhas fraquezas que eu vou me tornando forte. É nas minhas fraquezas que Deus vai me usando. Porque naqueles momentos onde eu acho que eu não consigo, que eu não posso verdadeiramente sozinho, eu não vou conseguir, eu não vou fazer. Mas o Espírito Santo vai me ajudar e Ele vai me capacitar. Então entenda que o Espírito Santo veio para te dar força, para você vencer o pecado sim. Você não vai conseguir vencer o pecado sozinho, se você não tiver uma busca intensa pela presença de Deus. E essa busca precisa passar pelo Espírito Santo. Porque é Ele que é o teu intercessor. É Ele que ministra as orações e molda e leva até Deus. Está entendendo? Por que você precisa tanto do Espírito Santo na tua vida? Está entendendo porque a gente percebe muitos crentes que estão uma hora de pé, uma hora tombado. Uma hora estão de pé, uma hora tombado. Por quê? Sabe o que é? Estão deixando de buscar ter uma intimidade com o Pai. Estão deixando de ter uma intimidade com o Espírito Santo. Estão deixando de olhar para o que Jesus fez, estão esquecendo da promessa que o Espírito Santo, que Deus fez com o Espírito Santo sobre a tua vida. Então eu quero que você entenda, meu irmão, você não está sozinho, você precisa que o Espírito Santo te ajude. Então eu quero continuar falando que Jeremias 29, ele fala assim, buscar-me-ei e me acharei quando me buscar de todo o coração. Eu quero que você faça uma análise para você. A tua busca por Deus, a tua busca pelo Espírito Santo,
Como está? É verdadeira? O Espírito Santo, você vai perceber que quando nós estávamos lendo, aquele pessoal estava unânimes, estavam todos juntos, orando e buscando. Havia uma unidade, havia uma busca. O Espírito Santo, ele não é inconveniente. Ele é educado. Ele é o contrário do nosso inimigo, de Satanás, que é o arrombador, que entra e arrebenta. Não, ele não. O Espírito Santo é educado. Ele precisa ser convidado. Ele precisa ser desejado. Algo que está acontecendo nessa geração, que nós estamos percebendo, que o Espírito Santo não está sendo mais desejado como antigamente. Nós estamos dando lugar a tantas outras coisas, tem tantas outras coisas tomando prioridade na nossa vida, que nós estamos deixando o desejo de buscar a presença de Deus, o desejo de buscar o Espírito Santo, o desejo de ser batizado no Espírito Santo por último. Ou às vezes nem passa na nossa cabeça, porque a nossa mentalidade é: se eu for batizado no Espírito Santo, tem que ter mais compromisso, e eu não quero compromisso. Eu quero falar uma coisa para você. Deus também não tem compromisso com quem não tem compromisso. Então, nós precisamos olhar para nossas vidas e falar: Espírito Santo, o que eu estou fazendo, a maneira que eu estou me portando, está te agradando? Está mostrando o que eu quero, Senhor, na minha vida? O teu tempo de dedicação de oração, o teu tempo de busca da palavra de Deus, o teu tempo de comunhão com o Espírito Santo, como que tem sido? Como que você tem se portado diante da ministração da palavra de Deus na tua casa? Quanto tempo você tira orando, buscando, pedindo: Espírito Santo, me ajuda nisso aqui, porque o inimigo da tua alma, ele vai continuar te tentando, sim. Mas você precisa estar sendo forjado, você precisa estar se fortalecendo. Sabe o que é, meu irmão? Você acha que o WhatsApp vai te dar força para você vencer o inimigo da tua alma? Você acha que o Facebook vai te dar força para você vencer o inimigo da tua alma? Você acha que o teu tempo na TV, maratonando lá não sei quantos filmes, quantas séries, vai te dar força para você vencer o pecado? Vai, dá ou não? Fala, meus irmãos, o que vocês acham? Se vocês falam: não, dá sim, não, nós conseguimos vencer. Eu falei assim: eu não consigo. Todas as vezes que eu começo a esfriar um pouco a minha rotina de oração, todas as vezes que eu começo a esfriar um pouco a minha rotina de comunhão com Deus, eu começo a ver que eu fico muito mais vulnerável às tentações. Agora, toda vez que eu começo a me dedicar, a entender que eu preciso buscar dessa palavra, toda vez que eu preciso olhar para a minha vida e falar assim: não, eu preciso me encher desse Espírito Santo. Foi outorgado sobre as nossas vidas. O Espírito Santo é uma promessa que está sendo cumprida desde lá, de Atos 2. Toda a carne, todo aquele que é sedento pelo Espírito Santo, ele vai vir e vai ser derramado. E essas ferramentas vão ser derramadas sobre a igreja para quê? Para a edificação da igreja. Outro ponto, o Espírito Santo trouxe ferramentas para nos capacitar para a obra de Deus. Toda vez que eu e você nos dedicamos à obra de Deus, nos colocamos à vontade: Espírito Santo, eis-me aqui, usa-me, faça-me como o Senhor quer, estou aqui, enche-me, renova-me como um vaso de honra, usa-me, Senhor Deus, eu estou aqui para que o Senhor me use. As coisas começam a acontecer, Deus vai te dando sabedoria, Deus vai te dando estratégias, Deus vai te dando ferramentas para você vencer Satanás, Deus vai te dando estratégia para você alastrar o reino de Deus, meu irmão. Não é eu e não é você com a nossa eloquência ou com a nossa sabedoria, não. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Espírito Santo na nossa vida, nós não podemos fazer nada. E nós estamos brincando de cristão, nós estamos achando que nós podemos fazer as coisas sozinhos. Eu quero falar que você não consegue. Você precisa da ajuda do Espírito Santo para poder fazer essa obra. Quando nós começamos a olhar, eles estavam embriagados na presença de Deus.
Uma característica do Pentecoste, do pentecostal, é o barulho. É um povo barulhento. É um povo que glorifica, adora, glorifica a Deus alto, sim. Nós somos pentecostais, sim. Meu irmão, quando eu me converti, antes de me converter, na verdade, né? Eu odiava. Eu falava assim, eu não quero ser crente porque eu não gosto daquele povo lá, eles são muito barulhentos, não tem pra quê? Pra quê ficar gritando? Pra que ficar orando alto? Pra quê? Deus não é surdo. Pra que isso? Os caras ficam lá, não entendo nada. Ignorância minha. Ignorância minha. Porque quando eu tive um encontro com Deus, quando eu tive um encontro com o Espírito Santo, meu irmão, eu não consigo ficar quieto mais. Os cultos não são mais os mesmos. Minha rotina de estar na igreja não é mais a mesma, porque há uma unção, há um poder, há um fogo que começa a arder dentro de mim, e eu não consigo me conter sem dar um glória a Deus. Eu não consigo falar, aleluia, não, meu irmão, não. Eu tenho que falar alto, glorificar aquele que pode todas as coisas, aquele que me tirou do mundo do pecado, aquele que me transformou numa nova pessoa. Como que eu não vou glorificar? Como que eu não vou exaltar aquele que sarou a minha vida e está sarando a minha casa? Como eu vou ficar quieto e não vou falar? Como eu não vou exaltar alguém que me faz tão bem na minha vida, que nunca quis o meu mal? Aleluia! Eu acho engraçado, meu irmão, sabe o quê? Antigamente a galera ia nos jogos e gritava, e pulava. Agora, para Deus, que nunca decepcionou Ele, para Deus que nunca te decepcionou, muitas vezes nós somos contidos. Eu não vou. Na hora de um louvor, não consegue sentir a presença de Deus. Por quê? Porque você esqueceu de falar, Espírito Santo, me ajuda. Sozinho você não vai sentir a presença de Deus nunca. Você precisa do Espírito Santo na tua vida, sim. Sozinho você não vai conseguir fazer a obra de Deus, não. Não vai conseguir, não. Você precisa do Espírito Santo porque Ele vai te capacitar, Ele vai te dar a honra. Você está entendendo, meu irmão, por que nós precisamos ter uma vida avivada? Você está entendendo que porque precisa de uma vida de busca, da unção, da presença de Deus? Você está entendendo porque é necessário que o Espírito Santo te batize com os dons? Porque a igreja precisa de você e você faz parte dessa igreja, você faz parte do corpo de Cristo, e todo aquele que faz tão no corpo precisam ser direcionados pelo cabeça. Se o cabeça dá uma ordem, o corpo todo vai obedecer. Meu irmão, o batismo com o Espírito Santo, ele vai te dar ousadia. Ele vai te dar ousadia. Você não vai ficar mais intimidado com as coisas que se levantam contra a tua vida. Você não vai precisar ficar ligando para pastor mais para ir lá expulsar demônio, porque a unção está na tua vida, você tem autoridade, sim. Não é pastor que expulsa demônio, não. É o nome de Jesus. É a unção que está na tua vida. É o poder do Espírito Santo. É um crente. Meu irmão, um crente barulhento. Vou falar para vocês, um crente que entende o propósito, ele entende o fogo que ele tem, meu irmão. O diabo se estremece toda vez que ele dá um passo. Toda vez que ele se levanta, toda vez que ele vai dar um passo, o inimigo já começa a tremer, porque ali há fogo. Porque a palavra de Deus fala que onde colocar as plantas dos meus pés, o Senhor me dará por herança. Você precisa tomar posse. Você precisa entender que você foi ser levantado para ser a diferença. Então um homem cheio da presença de Deus, um homem cheio do poder de Deus, quando ele começa a caminhar, o diabo, o inimigo, o inferno inteiro se estremece. Porque você está se levantando. Não é um título que vai te dar autoridade, não. Não é uma carteirinha que vai te dar autoridade, não. Mas sim a presença de Deus, o selo do Espírito Santo na tua vida, meu irmão, minha irmã. Não é o quanto você ganha, não. Não é a tua carteira que vai dizer o quanto você é importante na casa de Deus, não. É a tua intimidade com Deus. A tua intimidade faz a diferença, faz essa obra crescer. Um homem e uma mulher que tem busca na presença de Deus, ele ajuda, ele faz crescer o movimento, a obra de Deus. Ele não divide, não.
O Espírito Santo, ele veio para batizar, para nos capacitar, para nós sermos um instrumento para a glória dele. Não para dividir a casa dele, não, meu irmão. Entenda o que eu estou falando, você precisa ter esse desejo, você precisa falar de Espírito Santo, eu preciso do Senhor, vem, me ajuda, eu tenho que fazer, eu tenho desafios que só o Senhor pode me ajudar. Você está entendendo a autoridade que você tem? Não tenha medo não, o diabo é um derrotado sim, é um cachorro que está na coleira, que Deus solta um pouquinho e puxa a hora que quer. Muitas vezes a gente fica, né? Alguns têm os pensamentos que o inimigo... Obrigado, meu amado. Alguns têm o pensamento que o diabo é poderoso e Deus fica disputando com ele lá para ver quem vai ganhar. Meu irmão, eu e você temos uma autoridade poderosa no nome de Jesus. Nós temos uma autoridade no nome de Jesus. Deus não precisa, Deus nem é Deus que vai mandar o inimigo, o diabo para o inferno. Vai falar para uns anjos, ó, leva lá. Perdeu. Acabou o teu tempo, agora vai. Vai para o teu lugar que já está preparado. Está entendendo que eu e você precisamos ter uma busca intensa? Então nós precisamos, quando viemos para a casa do Pai, quando você vir para este lugar, você vem com um desejo, com a intenção, fala assim, eu quero o Espírito Santo na minha vida, porque eu quero que algo seja renovado, eu quero ser transformador na minha geração. Meu irmão, todas as pessoas que fizeram a diferença nessa terra, todas as pessoas que fizeram a diferença, meu irmão, como cristão aqui, tiveram tempo de oração, tiveram tempo de busca. Não tem como nós mudarmos as coisas se nós não temos um tempo de busca. Não tem como você fazer as coisas se você não tem um tempo de busca com Deus. Se você orava 15 minutos antes de você sair, eu falo para você, ora agora 30 minutos. Se você orava 30, começa a orar agora 1 hora. Se você orava 1 hora, ore 2. Se você, sei lá, ter um tempo maior na presença de Deus, porque você vai ver as coisas sendo mais usadas. Eu comecei a ficar envergonhado quando comecei a ver algumas histórias dos grandes avivalistas. Homens que tiravam 1, 2, 3 dias de oração. Eu fiquei extremamente envergonhado quando nós fomos para a África. Nós vamos fazer missões na África e vamos lá. Chegamos lá, levamos... Né, Deus teve misericórdia na nossa vida, porque o pastor olhou e falou, vocês não estão preparados para as batalhas que nós temos aqui. O tempo de busca de vocês é muito pequena para as batalhas que vocês vão encontrar aqui. Para mim começar o ministério nesse país, eu precisei ficar 40 dias, jejum e oração. 40 dias de jejum e oração. Subiu no monte para poder começar um trabalho lá. Você percebeu? Nós estamos brincando de ser cristão. Nós estamos brincando porque tem muita gente aqui que fala que é evangélico. Tem muita gente que fala que é cristão e o diabo olha e fala, cara, desculpa, mas tá feio isso daí, você falar que você é evangélico. Ele fala, não, continue nessa pose, continue nessa postura aí, tá bom, assim, não muda, não, continua assim, porque você não está trazendo medo nenhum para o inferno. Paulo estava pregando, daqui a pouco os caras olharam Paulo pregar e falaram assim, não, vamos fazer igual ele, vamos lá. Chegaram lá, viram o cara endemoniado, não, vamos meter o louco aí, sai, né? O endemoniado olhou para ele e falou, tá. Jesus, sei bem quem é. Paulo conheço. Mas quem são vocês? Aí pegou eles, deu uma camaçada de pau nos caras e colocou os caras para correr. Por quê? Porque não são conhecidos. Você precisa ser conhecido no mundo espiritual, sim. Você precisa tomar posse da palavra de Deus, da unção de Deus e se posicionar. O inferno tem que se estremecer toda vez que você dobrar o teu joelho e começar a orar. As cadeias do inferno vão começar a quebrar toda vez que você colocar o teu joelho no chão e começar a orar. Algo novo acontece toda vez que eu começo a orar. Aleluia!
Meu irmão, tem uma experiência maravilhosa. Né? Contei de manhã. Nós estávamos na Paraíba. Estávamos em João Pessoa. Porque muitas vezes a gente fica envergonhado de orar, não é verdade? Não vou orar alto porque eu tenho vergonha. E tem muitos que vêm com esse sentimento. Não, eu tenho vergonha de orar. Sabe? Não gosto de orar, não gosto de glorificar. E nós estávamos na Paraíba. E havia um momento que nós íamos sair de João Pessoa para ir para Campina Grande. E nós íamos tinha um trem lá, igual o metrô, assim, mas era um trem, né? Era um trem. Igual aqui quando a gente vai para a serra, aqui, aquele trem que nós temos aqui, Morretes ali. E nós, então vamos. O pastor fez a gente acordar antes, bem antes. E toda vez no trabalho missionário, nós tiramos o nosso tempo de devocional e busca da presença de Deus. E nós já estávamos um bom tempo orando e buscando a presença de Deus ali. Porque a gente sabe que quem faz a obra é o Espírito Santo. A gente só vai recolher os despojos. Quem luta pela guerra, quem luta pela guerra por nós é Deus. Eu e nós só vamos lá recolher os despojos. Não sou eu que convenço ninguém. Não sou eu que faço milagre. É Deus. É Deus. Através da minha vida com o Espírito Santo. E nós, vamos lá, vamos, beleza. Pegamos aquela galera, tudo, entramos lá. E o trem não vinha. Daqui a pouco um menino lá, o Denis, nós tudo parados, sentados, esperando, assim, conversando. O Denis pegou o violão e começou a tocar. Começou a glorificar a Deus, daqui a pouco uma irmã começou a cantar, ministrar, e outra começou a cantar, e começamos a cantar, e começamos a louvar a Deus. Meu irmão, o fogo desceu naquele lugar ali. Nós começamos a adorar a Deus de tal maneira que as pessoas começaram a se chegar a nós. Nós não íamos atrás de ninguém. As pessoas começaram a chegar até nós, começaram a se derramar na presença de Deus, pedindo, falando, eu quero isso, eu quero esse Jesus, eu quero isso na minha vida, eu quero isso. Pessoas começaram a ser batizadas no Espírito Santo, aceitavam a Jesus, já saíram falando em línguas, dentro dos vagões, pessoas chorando, se derramando, pessoas sendo curadas, o poder de Deus se manifestando. Por quê? Porque havia pessoas que entenderam o propósito, se dedicaram, se colocaram na brecha. O que a igreja precisa é voltar a entender isso. Nós precisamos voltar a fazer aquilo que Deus nos chamou. É ganhar almas, é avivar, é levar a tua palavra de Deus em todos os lugares. Com ousadia, meu irmão. Não fique acanhado com vergonha, não. No teu trabalho as pessoas precisam saber que você é crente, sim. Eles têm que ver você orar, sim. Eles têm que saber que você é um ponto de referência ali, sim. Porque na hora de um problema, na hora de uma dificuldade, é em você que eles vão procurar para pedir oração. No início da minha conversão era tudo chacota, era tudo risada. E o que esse cara quer saber de Deus? O que ele quer falar de Deus? Quem é esse cara para falar de Deus? O cara aprontou um monte. O pior de todos quer falar de Deus. Agora que fez um monte de coisa errada, quer falar de Deus. E eu fui muitas vezes humilhado, muitas vezes nem minha família me ouvia. Mas eu na presença de Deus, o Senhor é fiel, Pai. O Senhor é fiel, o Senhor vai me honrar. Eu vou continuar te buscando, te servindo, porque aquela vez que eu vim no teu altar, aquela vez que eu caí de joelho diante do Senhor, o Senhor me entregou uma promessa, o Senhor falou comigo, e o Senhor falou que aonde eu estivesse, o Senhor era comigo. Não demorou muito tempo. Aqueles mesmos que zombavam de mim foram os mesmos que eu ajudei em oração, foram os mesmos que eu batizei, foram os mesmos que eu levei em curso de casais, foram os mesmos que eu estava ministrando, orando pela vida daqueles. Eu estou falando para você, meu irmão, não interessa o teu passado, não. Não interessa o que você fez lá, não interessa, não. O que eu quero que você entenda, que Deus pode mudar a tua história. Deus pode fazer, transformar as tuas covas em bênção. Deus pode honrar, o teu testemunho vai alcançar muita gente. Mas permaneça fiel, continue crendo, porque o Espírito Santo está com você. Aleluia. Continue glorificando, continue dando liberdade para Ele, porque o Espírito Santo age aonde há um desejo intenso por Ele. Eu falava, Espírito Santo, obrigado. Obrigado porque o Senhor está transformando a minha vida, obrigado.
profecias que foram entregues para mim, falaram assim, ó, você vai em nações. Eu mesmo sem entender, eu falei, amém. O Espírito Santo, quando eu estava no outro continente, pregando para 300 muçulmanos, meu irmão, eu não podia falar de Jesus ali. Eu falei, como que eu vou pregar se eu não posso falar de Jesus? Como que eu vou fazer? O Espírito Santo só abre teus lábios, porque quem vai fazer sou eu. Sou eu que convenço o homem, sou eu que alcanço o coração, sou eu que conheço o íntimo das pessoas. Você só precisa ser um instrumento, um vaso nas minhas mãos. Você está entendendo? Deus quer te levar para lugares e você está temeroso. Por quê? Por que você está temeroso? É Deus que vai fazer, é Ele que vai te usar. O que você precisa entender é a dependência dEle, é a busca, o desejo de cada vez ser melhor diante dEle. Ah, meu irmão, se soubesse o fogo que está ardendo aqui dentro de mim, se soubesse o fogo que está consumindo o meu coração aqui dentro, eu me dá vontade de largar esse microfone e sair pulando, porque a presença de Deus é muito real na minha vida. Você precisa entender, esse fogo foi colocado nas nossas mãos. Essa unção foi colocada nas nossas mãos para que nós possamos ser instrumento de transformações de vidas. Não podemos ser uma igreja acomodada mais, não. Nós temos o dever de trazer um avivamento para essa geração. E o avivamento começa na minha e na tua vida, começa por você, começa com o arrependimento dos pecados, porque, meu irmão, não há redenção sem arrependimento. Se você continuar pecando, se você continuar fazendo aquilo que não agrada a Deus, não tem como você ser justificado se você não se arrepender. Se você não se arrepende do que você está fazendo, se você não quer mudar os teus conceitos, meu irmão, esse é o pior lugar para você estar. Se você não quer sair daqui transformado, esse é o pior lugar para você estar. Se você não quer que a tua vida seja transformada, meu irmão, esse é o maior engano que você vai estar, é na casa de Deus e não ser transformado. Mas quem que convence? É o Espírito Santo. Mas eu e você damos a liberdade para Ele agir na nossa vida. Ele não é um arrombador. Se coloque em pé em nome de Jesus. Traz um copo d'água para mim, faz um favor. Eu quero que você feche teus olhos. Eu quero que você feche os teus olhos. Não olhe para mim, eu não tenho para te oferecer nada, mas um Deus poderoso tem. Então olhe para agora, focalize, mentalize aquele que pode mudar essa tua história, aquele que pode trazer a cura, a libertação para a tua vida. O mesmo Espírito Santo que desceu sobre aquele lugar como um vento tempestuoso, é o mesmo Espírito Santo que está hoje aqui. Ele está aqui para te encher, Ele quer te dar novas esperanças. Você que fala em línguas vai começando a glorificar a Deus. Vai dando liberdade para o Espírito Santo, porque há uma nuvem neste lugar. Há uma nuvem de glória neste lugar e você precisa dar essa liberdade. Aleluia. Talvez o Espírito Santo está falando para você, venha mais profundo. Você só está no raso, é momento de você começar a mergulhar um pouquinho mais. Venha um pouquinho mais profundo. Venha um pouquinho mais para você ter uma dependência maior. Aleluia. Faz quanto tempo que você não fala em línguas? Oh Deus. Faz quanto tempo que você não sente a presença de Deus verdadeiramente na tua vida? Aleluia. O teu tempo de busca tem sido mínimo para Deus. E hoje o Espírito Santo está te lembrando. Hoje o Espírito Santo está te alertando, falando, eu quero ter mais um tempinho com você. Eu não quero apenas 5 minutinhos, não. Eu quero ter um dia inteiro com você, meu amado. Eu quero ter um dia inteiro com você, minha amada. Vai abrindo teus lábios. Vai falando, vai declarando, vai glorificando. O Espírito Santo quer te encher nessa noite.
O mover do Espírito Santo vai começar a trazer cura agora para a tua vida. Vai adorando a Deus, vai falando o quanto Ele é importante. Talvez você tenha vergonha. Eu não quero falar em línguas, eu tenho vergonha. Não tenha vergonha. Esse é um sinal, esse é um símbolo da presença de Deus na tua vida. Isso é evidente para um crente cheio do Espírito Santo. Não que isso vai reger a tua vida, não que falar em línguas vai te transformar. Não, isso é apenas uma evidência, porque a transformação é lá fora. Quando as pessoas virem o Deus que você serve, a transformação que você teve. É um momento de renovo. É o Pentecoste chegando na tua vida. É um Pentecoste se manifestando na tua vida. Arda, abra o teu coração e fala: Espírito Santo, eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero ter experiências. Você precisa entender os propósitos de Deus. A tua vida vai ser transformada a partir de hoje, quando você der a liberdade para o Espírito Santo agir. Vai dando liberdade. Deixa esse fogo acender. Vai acendendo esse fogo, vai acendendo essa brasa. Tem corações que estão gelados, tem corações que estão frios, mas o Espírito Santo quer trazer esse fogo para dentro de você. Ele quer colocar essas brasas vivas dentro do teu peito. O poder Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti. O Espírito Santo está se movendo. O Espírito Santo está se movendo em nosso meio. O Altíssimo te envolverá. Ele está colhendo lágrimas aqui. Sua alma viverá. Ele está buscando seu corações. Espírito renovará. Verdadeiros adoradores. Tudo novo se fará. Sua alma viverá. Seu Espírito renovará. E no seu corpo tudo novo se fará. E chorará, exaltará de alegria. Enche Espírito Santo. Sopra sobre esse lugar. Enche Espírito Santo. E saudará. Aonde tem um vaso de alegria. Aonde tem um coração sedento, Espírito Santo. Sopra. Vem Espírito Santo. Me guiar. Toda a incredulidade. Vem Espírito Santo. Toda a incredulidade agora cai por terra em nome de Jesus. O fogo do Espírito Santo visitar. É um fogo consumidor. Vento do Espírito. Sopra, Espírito Santo. Sopra sobre este lugar. Como em Pentecoste. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Continue operando. Este lugar. E enche os nossos corações. Enche. Renova as alianças agora. Renova os pactos. Renova. Sopra neste lugar e enche os nossos corações. Tua alma viverá. Teu Espírito renovará e no seu corpo tudo novo se fará. Não prevalecerá. Tua alma viverá.
chorará e saltará de alegria e chorará e saltará de alegria. Vem Espírito Santo. Hoje você vai receber a tua cura. O Espírito Santo, Ele é real. Vem Espírito visitar. Está sendo ministrado cura na tua vida agora. O bálsamo do Espírito Santo está sendo derramado. Você está recebendo cura. Você está recebendo cura agora em nome de Jesus. Sopra neste lugar. Esse câncer morra agora em nome de Jesus. Câncer morra em nome de Jesus. Oh, Rabá, canta, Rabás. Espírito sopra neste lugar, enche os nossos corações. Oh, aleluia. Eis que tudo novo se fez. Hoje é o primeiro dia de uma campanha. Aleluia. Nós estaremos mais 3 dias. Terça-feira, domingo de manhã e domingo à noite. E durante essa semana eu queria que você começasse a se dedicar um pouco mais. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus fala que nós devemos buscar os melhores dons. Você precisa desejar os melhores dons. Mas é a tua postura que vai mostrar o teu desejo. Tire essa semana para você fazer um jejum de 1 hora, de um meio-dia. Tire essa semana para você fazer um propósito com Deus. Se você gosta de tomar um cafezinho, fala, não, essa semana eu não vou tomar café. Eu vou me consagrar. Domingo que vem, você vai ver Aleluia. o que Deus tem reservado para você. Aplauda Jesus.